Olá, queridos alunos, tudo bem? Hoje nós vamos fazer a aula 22, parte B, tá? Nós vamos finalizar a aula 22. Antes de iniciarmos a parte B, nós vamos fazer a correção da tarefa da aula 22, parte A. A tarefa da aula 22, parte A, está lá na página 11, tá? Nós temos o primeiro exercício. Leia as palavras abaixo e acentue-as adequadamente quando for necessário, tá? Então, nós temos aqui todas as acentuações corretas, tá? Prestem atenção. Pêssego, lâmpada, tricô, cola, árvore, ônibus, agudo, boné, sofá, café, água, régua, série, ovo, cômoda, médico, lápis, ótimo, pé, mágico, férias, cone, saída, também, técnico, armário, ambulância, óculos, jacaré, beijo, pomada, automóvel, tênis, máquina, relógio, sílaba, penteado, poste, horrível e navio. Prestem atenção, algumas palavras são acentuadas com acento agudo, outras com acento circunflexo, e nós temos aqui algumas também que não são acentuadas, tá? Aqui nós temos o exercício 2. Depois de acentuar as palavras acima, separe-as no lugar correspondente, tá? Então, aqui nós temos todas as palavras que receberam acento agudo e aqui neste quadro todas as palavras que receberam acento circunflexo, tá bom? Lembrando que você pode pausar a videoaula e fazer as devidas correções. Exercício 3 da tarefa. Leia o texto e circule as palavras acentuadas. Então, aqui a Tioele destacou as palavras, mas vocês devem circular, ok? Aqui no título nós já temos duas palavras que recebem acento, não é? No trânsito, o sentido é a vida. Então, nós temos a palavra trânsito, que recebe o acento circunflexo, e nós temos a palavra que recebe o acento agudo. E no último verso de cada estrofe, nós temos a repetição da palavra trânsito e né? Das palavras trânsito e ó. Aqui no último verso dessa estrofe, no último verso dessa estrofe, no último verso desta estrofe e também aqui. E nós também temos outras palavras que são acentuadas, ó. Pé, acento agudo, fluidos, acento agudo, está, ó, tem três palavrinhas iguais aqui, ó, está com acento agudo e distância com acento circunflexo, ok? Meninos, atenção nas palavrinhas, ó, situação, agitação, não. Essas palavras não são acentuadas. O tio, ele não é um sinal, tá bom? O tio é um sinal gráfico, tá? É um sinal que indica que aquele som é nasal, tá? Então, o tio, ele não é acento, ok? Nós temos aqui o acento só, o agudo e o circunflexo, combinado? Se você, por acaso, errou, é só corrigir, ok? E agora sim, nós vamos dar início à nossa aula de hoje. Vamos lá? Hoje, a nossa aula é de História e Geografia. Então, peguem aí a aula 22, abram lá na página 6 e vamos preencher o cabeçalho com o nome da sua escola,
o seu nome completo, o nome do seu professor e a turminha a qual você pertence. Aqui nós temos o nosso calendário, tá? Aula 22, parte B, de História e Geografia, vocês vão fazer durante a semana do dia 27 de setembro até 1º de outubro, tá bom? Então, de segunda a sexta-feira. Nós vamos ter mês de setembro, né? Ó, 27, 28, 29 e 30, que são os últimos dias do mês de setembro, e dia 1º de outubro será numa sexta-feira, tá bom? De qual ano? 2021. Então, complete aí na data certinho o dia que você vai fazer essa aula, combinado? Vamos lá. Aqui na página 6, o nosso conteúdo de hoje são os meios de transporte. Tenho certeza que vocês já tiveram contato com esse assunto. Acompanhe a leitura com a Tchuelide. Os meios de transporte são utilizados para deslocar pessoas, deslocar mercadorias de um lugar para outro. Ao longo dos anos, diversos tipos de transporte foram criados e desenvolvidos para atender às mais variadas necessidades. Atualmente, existem diversas maneiras de nos locomovermos. Veja abaixo alguns exemplos de meios de transporte. Então, nós temos aqui os navios, né? Os barcos, os trens, aviões, ônibus, carro, helicóptero. Agora, nós vamos falar dos meios de transporte terrestre, tá? Que é isso, Tchuelide? São os que se locomovem na terra, tá? Terrestre, terra. Os meios de transporte terrestre são aqueles que se deslocam na terra, no asfalto ou sobre trilhos, como bicicleta, caminhão, carro, metrô, que é subterrâneo, ônibus, trem, entre outros. E aqui então nós temos alguns exemplos, ó. O carro, meios de transporte terrestre, tá? Carro, a van, o trator, as motocicletas, os caminhões, bicicletas, os ônibus e os trens, tá? Esses são exemplos de meios de transporte terrestre. Agora, nós vamos ver alguns meios de transporte aquáticos, tá? Os meios de transporte aquáticos são aqueles que se deslocam na água, seja no mar ou em rios, lagos, tá? Como navios, barcos, canoas, submarinos, entre outros. Vamos ver alguns exemplos? Nós temos, ó, a lancha, o barco, o jet ski, o barco à vela, o cruzeiro, o barco a remo, o submarino. Então, aqui nós temos alguns exemplos dos meios de transporte aquáticos, ok? Agora, nós vamos falar dos meios de transporte aéreos, tá? Os meios de transporte aéreos são aqueles que se deslocam no ar. Aéreos, ar. Como aviões, balões, foguetes e helicópteros. Nós temos aqui alguns exemplos, ó. O foguete, o avião monomotor, que tem um motor só, o balão, o helicóptero e o avião comum,
que nós estamos acostumados. Agora, nós vamos virar a página, tá? Vamos lá para a página 7 e vamos falar um pouquinho sobre os meios de transporte no passado. Muitos meios de transporte que utilizamos atualmente não existiam há cerca de 100 anos. No Brasil daquela época, as pessoas utilizavam outras maneiras de se locomoverem. Veja como eram alguns meios de transporte. Olhem só os meios de transporte do passado. Olhem só a bicicleta. Aqui nós temos um meio de transporte de tração animal, que é o animal que puxa o meio de transporte. Aqui nós temos o bonde, o automóvel. Olhem como que era o automóvel antigamente. O ônibus e o trem. Olhem só como era diferente, olhem, tá? Responda oralmente, relembrando o que é oral, oralmente. Vocês vão falar, vão conversar sobre as respostas, tá bom? Você reconhece os meios de transporte que aparecem nas imagens acima? Você conseguiu identificar todos? Eles ainda são utilizados nos dias atuais? Observem lá. Será que vocês veem ainda nos dias de hoje? São parecidos com os que vimos nas ruas atualmente? Quais os meios de transporte que você mais utiliza? Então agora vocês vão ter uma roda de conversa, né? Vocês vão conversar com os professores sobre estas perguntas, ok? E agora não é oral, tá? Aí na página 8 nós temos algumas atividades. Para que servem os meios de transporte? Para que servem os meios de transporte? Você vai responder aqui, tá? 2. Numere os meios de transporte conforme a classificação. Então nós temos aqui, ó, número 1 é o meio de transporte terrestre. Então, se for terrestre, você vai colocar 1. Número 2, meio de transporte aéreo, tá? E o número 3, se o meio de transporte for aquático, ok? 1 terrestre, 2 aéreo e 3 aquático. Então, nós temos aqui, estão vendo, ó, nestes círculos é que vocês vão numerar, ok? Nós temos aqui o trem, o ônibus, uma motocicleta, um carro, um avião, um navio, um caminhão e um barco à vela, tá? Então, se for terrestre, você vai colocar 1. Se for aéreo, você vai colocar 2. E se for aquático, 3. Continuando aí na página 8, nós temos um assunto super importante, tá? Convivência no trânsito. Nas cidades, os deslocamentos são essenciais para se chegar aos lugares. Para nós irmos a determinados lugares, nós precisamos nos deslocar, não é verdade? Há leis específicas para o trânsito, seja de carro, de ônibus, motocicletas, bicicletas, a pé e até de skate. Nós devemos obedecer às leis de trânsito. Todas as pessoas que utilizam os meios de transporte devem seguir as regras de trânsito, tá? Como respeitar as placas de sinalização, os semáforos e os limites de velocidade, tá? Então, toda pessoa que está utilizando algum meio para se locomover ou até mesmo a pé,
né? Deve obedecer às leis de trânsito. Os pedestres, que são as pessoas que se locomovem a pé, também precisam respeitar algumas regras de trânsito, como andar na calçada, respeitar os semáforos e atravessar a rua na faixa de pedestre. Olhem aqui, ó, o cachorrinho está atravessando a rua pela faixa de pedestres. Olha que gracinha. Sigam o exemplo dele. Aqui nós temos um semáforo de pedestres, para pedestres, né? Então, ó, quando está vermelhinho, você deve parar, você não pode caminhar, tá? Quando ficar verde, aí sim você pode prosseguir, tá bom? Além das faixas de pedestres, existem outros sinais de trânsito, como sinais luminosos e placas também. Então, nós devemos ficar atentos, ter muita atenção. Agora, olhem só essa atividade que legal. Pinte o semáforo de veículos. Esse daqui é o semáforo que os veículos devem obedecer, tá? E o semáforo de pedestres. Então, aqui nós temos o semáforo que os pedestres devem obedecer e aqui o semáforo que os veículos devem obedecer. E nós devemos respeitar a ordem correta das cores, tá? Então, quais são as cores aqui? Vocês vão pintar corretamente, ok? O semáforo de veículos e o semáforo de pedestres. Olhem só que legal essas placas. Existem muitas placas de trânsito. Observe abaixo algumas delas. Olhem só, meninos, que interessante. Provavelmente vocês já viram várias dessas placas, não é? Ó, essa daqui significa parada obrigatória. Essa daqui a gente precisa dar a preferência. Essa, a velocidade máxima permitida é de 80 km por hora. Essa daqui é o sentido obrigatório, ou seja, para a direita, tá? Essa daqui, passagem obrigatória. Siga em frente, vire à esquerda, vire à direita. Siga em frente ou vire à esquerda. Siga em frente ou vire à direita. Sentido proibido, não pode ir neste sentido. Proibido virar à esquerda. Então, vocês podem perceber que quando tem esse cruzamento, né? Essa faixa, esse impedimento aqui no meio da placa, significa proibido, tá? Proibido virar à esquerda, proibido virar à direita, proibido retornar, proibido mudar de faixa de trânsito. Aqui, essa aqui significa mão dupla, tá? Ela sobe e desce. Pedestres, ande pela esquerda. Pedestre, ande pela direita. Essa daqui, ó, é a placa de proibido estacionar. Ela tem só um corte, não é? Ó, só um. Essa daqui, ela tem dois, ó, tem um xizinho. Quando a gente vê essa placa aqui, significa que a gente não pode parar e nem estacionar. Essa daqui, ó, proibido estacionar, e essa é proibido parar e estacionar, tá? A segurança no movimento de veículos e pessoas depende do respeito e obediência às leis, obediência às placas de sinalização
é para nossa segurança, não é? Veja também algumas atitudes que promovem um trânsito seguro. Olhem só. Quando estiver a pé, atravessar um cruzamento sempre em linha reta, tá? Sem ficar fazendo assim, ó, fazendo curvas no meio da rua. Atravesse em linha reta, é mais rápido para a gente chegar do outro lado da rua, tá? Nunca atravessar a rua entre os veículos. Se não houver faixa de pedestre, aguarde. E aqui na hora da travessia também, tá? O ideal é que a gente use a faixa de pedestre, que ela já é reta, não é? Mas se não tiver a faixa de pedestre, evite ficar fazendo zigue-zague no meio da rua, atravesse em linha reta, tá? Andar na calçada não é 100% seguro. Cuidado com entradas e saídas de veículos. Nós temos garagens, não é? As calçadas, elas são entradas para as garagens das residências. Então, a gente tem que ficar atento, porque talvez algum carro possa sair, né, da garagem ou até entrar na garagem. Nós devemos tomar muito cuidado. Ao descer de um veículo, não atravesse a rua pela frente dele. Então, quando a gente desce de um veículo, a gente vai sempre por trás do veículo. Por quê? É perigoso o motorista não ter atenção que nós estamos acabando de descer do veículo e atravessamos na frente, não é? Então, quando a gente desce de um veículo, a gente nunca pode ir pela frente dele. A gente sempre tem que ir por trás, ok? Não corra para aproveitar o sinal verde para pedestre. Aguarde o próximo. Então, talvez você está observando que o sinal verde já vai acabar o tempo dele, né? E, eu vou correr para pegar o sinal verde. Cuidado, né? Pode acontecer algum acidente. É melhor nós esperarmos o próximo sinal verde, não é? Quando você for adulto e estiver, dirigindo, quando estiver ao volante, use cinto de segurança. Criança também, hein? Use o cinto de segurança mesmo em distâncias curtas. Você, como passageiro, sendo criança também, use sempre cinto de segurança. Nunca use o celular, por favor, crianças, tá? Quando vocês se tornarem adultos, muito cuidado, o celular tira a atenção do motorista, tá? E há um risco muito grande de causar acidente. Nunca use o celular nem para falar, nem para escrever ou checar redes sociais. Por favor, celular e volante não combinam, tá? Não permita animais ou crianças nos bancos da frente, nem no colo, nem no banco do carona, tá? Nós temos leis a ser obedecidas, inclusive essa é uma delas. Crianças não podem ir no banco da frente, ok? E nem animal. Jamais jogue nenhum tipo de lixo pela janela. Por favor, né? Vamos respeitar o meio ambiente. Lixo é no lixo, não é jogando pela janela. Não se vire para conversar com passageiros, observar algo fora do carro. Muita atenção. Quando vocês se tornarem adultos, vocês devem se lembrar, né, que a responsabilidade no trânsito deve ser gigantesca. Acidentes, infelizmente, tiram vidas de pessoas, não é? Então, nós devemos
sempre obedecer às leis, para que nada de mal aconteça, nem a nós, nem em toda a população, combinado? Agora vamos fazer alguns exercícios, tá? Página 10. 1. Para atravessar a rua, quando não há sinais de pedestres ou faixa de pedestres, é importante, então, ó, para atravessar a rua, passar correndo em disparada, olhar para a direita, para a esquerda antes de atravessar, passar entre os carros em movimento. Qual é a atitude correta para a gente atravessar a rua? Faça um X, tá? Na alternativa correta. Fácil, não é? 2. Nas afirmações abaixo, anote C para certo e E para errado. Então, se a frase for certa, você vai colocar a letrinha C aqui dentro, tá? Do quadradinho aqui. Se a frase for errada, você vai colocar E, ok? Podemos atravessar as ruas distraidamente. Aí você vai colocar certo ou errado. Devemos atravessar as ruas sobre a faixa de pedestres. Certo ou errado? Os carros podem parar sobre a faixa de pedestres. Certo ou errado? O semáforo deve ser respeitado por motoristas e pedestres. Certo ou errado? Podemos brincar no meio das ruas e avenidas. Certo ou errado? O motorista que avança o sinal vermelho pode provocar um acidente. Certo ou errado? Tá? Então, se você julgar a frase correta, você vai colocar C. Mas se você achar que está errado, você vai colocar E. Exercício 3, página 10. Agora nós temos uma cruzadinha, ó. Complete a cruzadinha. Observem que nós temos algumas figuras, ó, algumas imagens, tá? E nós temos também números. E aqui nós temos as frases que vocês devem completar aqui na cruzadinha, ó. 1. Quando o semáforo está amarelo, significa... Você vai escrever aqui na 1. O bonequinho vermelho nos indica... 2. Aqui, ó, vermelho, ó. 3. Meu professor vem para a escola de... Ó, 3. Tem uma imagem, ó. 4. Este semáforo é para... Ó, 4. Ó. 5. Sempre vemos esta placa perto de uma... Ó, esta placa. Aqui, ó. 6. O bonequinho verde nos indica... 6, ó, boneco verde. O que indica o bonequinho verde? 7, este semáforo é para... Ó, este semáforo aqui, ó. Vocês vão escrever aqui. 8, o movimento de pessoas e carros chamamos de... Vocês vão escrever aqui, ó. 9, quem ajuda a controlar o trânsito nas ruas é o... Aqui, ó, tá? Lembre-se, o que torna o trânsito mais seguro é o respeito às regras, o respeito à sinalização. Agora, nós chegamos ao momento da nossa tarefa. Tarefa da aula 22, parte B. A tarefa da aula de hoje está lá na página 12, tá bom? Então, lá na página 12, coloque a data certinho e a turminha de vocês. Exercício 1 da tarefa de hoje. Escreva os nomes dos meios de transporte abaixo, tá? Então, aqui, ó, observem o meio de transporte, tá? E escreva qual meio de transporte que a figura está mostrando, tá bom?
Exercício 2 da tarefa de hoje, lá na página 12. Numere a segunda coluna, ó, esta aqui, de acordo com a primeira coluna. Então, nós temos esta coluna, ó. Número 1, passarela. 2, faixa de segurança. 3, semáforo. 4, calçada. 5, pedestre. 6, guarda, tá? Então, aqui, ó, nós temos algumas definições, tá? Que vocês vão numerar de acordo com a palavrinha correta. Lugar onde andam os pedestres. 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, tá? Você vai colocar o número correspondente aqui. Pessoa que anda a pé, coloque o número correspondente. Local onde as pessoas atravessam a rua, coloque o número aqui, ó. Nós temos aqui toda a definição de cada número, ó. 1 é passarela, 2, faixa de pedestre, 3, semáforo, 4 é calçada, 5, pedestre, 6, guarda, tá? Construção sobre as ruas. Pessoa que nos orienta no trânsito. Sinalização luminosa no trânsito. Então, verifique aqui o número, tá? E a palavrinha de cada número. E coloque aqui na coluna correspondente a definição correta. Exercício 3 da tarefa de hoje. Escolha 2 das 6 palavras acima, tá? Das 6 palavras anteriores e forme uma frase para cada uma. Então, vocês vão escolher 2 palavrinhas e vão escrever uma frase. Uma frase aqui na letrinha A e outra frase aqui na letrinha B. Combinado? Caprichem, hein? E assim nós finalizamos mais uma aula. Espero que vocês tenham aproveitado bastante, ok? Beijos, até mais!